Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Mais uma vez estamos aqui no podcast Med Talks. O podcast que traz notícias para vocês sobre a saúde, novidades e leva você para um mundo em que você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito do seu problema de saúde. E esse é o canal. Nós hoje vamos trabalhar com duas figuras maravilhosas, não são daqui de Santarém, mas que se tornaram santarino, que é o doutor Emanuel Espósito, né? É o médico nefrologista, responsável pela parte de transplante, pelo serviço de nefrologia do Hospital Regional do Baixo Amazonas e professor da UEPA. Eu gostaria de ouvir, saiba as palavras do nosso colega aqui, que nos dá a honra de fazer parte hoje do nosso podcast. Bom, primeira coisa é agradecer o convite de participar aqui desse programa que a gente já acostumou a acompanhar, principalmente de falar do nosso métier aqui, né, Epifânio, que você também já acompanhou um pouco, e de falar sobre doença renal, de transplante, de melhoria da saúde para a nossa região, né, que vem, ainda falta muita coisa, mas nós já melhoramos muito também, né, de 15 anos para cá, principalmente do que estava vindo do Hospital Regional. Eu acho que Santarém deu um salto muito grande em tudo que se diz respeito à saúde, e na nefrologia também foi hoje Santarém tem a mesma estrutura de cuidados com doença renal que a maioria das capitais do país. Então, eu acho que evoluímos bastante nesses 15 anos aí, demos um salto. Tem muita coisa para melhorar, muita coisa que a gente ainda quer fazer, mas eu acho que já estamos cumprimos bem os deveres que a gente tinha para fazer e temos muito mais coisa para fazer ainda. E você sabe que a gente deve muito isso a você, né, Manuel? Você é uma pessoa assim, extremamente dedicada, até visto alguns anos atrás como um sonhador, quando falou em transplante renal na cidade de Santarém, no oeste do Pará, no meio da Amazônia. E hoje isso é uma realidade que atende de forma gratuita, através do serviço do SUS, do Hospital Regional do Baixo Amazonas, a uma população carente, e que isso tem um impacto grande, né? Não só na qualidade de vida dessas pessoas, mas também na quantidade de pacientes que acabam saindo da hemodiálise. Então você é uma pessoa assim que tem uma gratidão muito grande de ter acreditado nisso, num momento até diferente, né? Porque o momento hoje é um momento áureo, né? A gente vê aí que o hospital está... Depois de fazer, né? A gente fala, agora dá para fazer. Com certeza. Então, poxa, isso aí é muito bacana. E também estamos aqui com o nosso colega, Dr. Antônio Carlos, médico especialista em cardiologia, intensivista, coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional e coordenador da organização À Procura de Órgãos, o OPO. E eu gostaria de ouvir a participação sua, que foi muito bem-vinda, justamente para falar desse tema que a gente precisa lembrar, gente, que agora nós estamos no Setembro Verde, né, que fala justamente sobre doação de órgão. Bom, boa noite a todos e obrigado aí pelo convite, né? Um prazer enorme aqui estar participando aqui desse evento, né? Bom, eu já me considero, né, um cidadão santareno, já até recebi, mano, o título de cidadão santareno. Tem também. Lá na Câmara. Cheguei aqui há 21 anos em Santarém exatamente para abrir uma UTI. A gente não tinha até 2003 UTI aqui em Santarém. E eu vim de Belém, né? Tinha passado em São Paulo uns 10 anos, vim para cá para a gente montar a primeira UTI do oeste do Pará. Uma UTI do Hospital Municipal, 7 leitos. E você sabe que com o advento da UTI, outros serviços vão abrindo, serviços de mais complexidade. No caso, por exemplo, nefrologia, neuro, outros tipos de cirurgia que dependem de mais, né, um atendimento pós-operatório mais específico e de maior qualidade. Então, isso teve um papel importante e, realmente, Manuel, eu fui um dos primeiros aí, junto com você, trabalhar nessa questão de transplante, né, na CIDOT, né,
E você era o cara que incentivava a gente mesmo. No início a gente ficava até meio, não, será se vai dar e tal. Depois a gente viu que a coisa andou bem, né? E estamos nessa batalha desde o início. Então, Santarém melhorou muito, Epifânio. Você sabe que, comparando a primeira UTI em 2003 que a gente abriu e hoje a gente tem residência, a gente abriu residência em terapia intensiva lá no Hospital Regional. A gente está formando residentes em terapia intensiva. Então, isso é uma coisa assim muito legal. O que eu acho engraçado que até antes de você abrir a UTI, os pacientes não eram entubados, por exemplo. Pacientes com insuficiência respiratória ficavam lá e morriam como um passarinho, né? Exatamente. É muito pouco tempo de evolução. Por isso que eu sou muito... Santarém tem que melhorar muito, mas eu sou muito contente com o Santarém, porque a melhora foi muito rápida. Nós saímos de um lugar que não tinha terapia intensiva e não tinha profissionais capacitados nem para entubar um paciente, para ter uma residência de estar treinando médicos. Pô. Não, e isso que vocês estão acabando de relatar, é bom que vocês entendam e testemunhem tudo isso, porque assim, são pessoas, né, que acreditaram, porque vocês, né, eu considero como sendo expoentes da medicina, não só na qualidade técnica, mas na capacidade que vocês tiveram de desenvolver um trabalho que atendesse a uma população carente e desse oportunidade, como é o caso da residência médica, para que outros profissionais aqui mesmo tivessem a sua formação. Então, eu acho que vocês estão assim no rol das pessoas, né, que acreditaram, e não só pela sua capacidade, mas pelo ideal. Então, eu fico muito feliz de estar com vocês dois aqui para a gente discutir esse tema, que é um tema extremamente interessante. Então, aproveitando essa oportunidade, eu queria saber de você, Manuel. A gente fala em doença renal crônica, mas o que é doença renal crônica? Doença renal crônica é quando um rim que exerce suas funções de filtro, exerce suas funções hormonais no controle da pressão, na dureza dos ossos, no controle da anemia. Quando todas essas funções que são exercidas pelo rim cessam o funcionamento. E isso é incompatível com a vida. Se o rim parar de funcionar, o paciente para de urinar, vai começar a inchar, vai ficar anêmico, vai subir o potássio do sangue e isso é incompatível com a vida. Algumas doenças levam à doença renal crônica. Mais comum, para todo mundo entender bem, hipertensão e diabetes são as maiores. Se a gente entrar na clínica de diálise, tanto aqui do Hospital Municipal quanto do Hospital Regional, aproximadamente 70% dos pacientes que estão ali dentro são hipertensos ou diabéticos. Aí você tem outras causas menos comuns, as doenças glomerulares, lúpus, pacientes que têm cálculo renal, isso junto soma aí no máximo 20% e 30%. Mas as principais doenças e que a população precisa tomar muito cuidado com as principais, que é fácil de saber. É mais ou menos o que causa problema no coração, causa no rim, que é a hipertensão e diabetes. É o grande mal da nossa sociedade, são essas duas doenças que são doenças não curáveis, mas são preveníveis e tratáveis, né? Então isso é para você. Esse recado é muito importante para você que é diabético, para você que é hipertenso, estar atento ao alto índice de pacientes com essas doenças que desenvolvem a insuficiência renal crônica. E no caso, Emanuel, o paciente tendo esse quadro, o que é que sobra para ele como tratamento hoje? Então, dependendo, assim, se o paciente faz esse diagnóstico de uma maneira precoce, né, a gente... os pacientes que têm fatores de risco começar a filtrar, começar a fazer os famosos check-up, né? Antigamente até era contra o negócio de check-up, ficar fazendo exame, mas hoje em dia é muito fácil de fazer o diagnóstico. Então, esses pacientes que pertencem a esses grupos de risco, hipertenso, diabético, paciente que tem doença do coração, paciente que tem parente que tem doença renal, paciente que tem pedra no rim, paciente com mais de 60 anos, eles são a população de risco que precisa ficar atento à doença renal. Então, assim, fazer uma creatinina, por exemplo, com a creatinina nós conseguimos dar o diagnóstico de doença renal, que deve custar, a preço de custo, uns R$5 aí, né? Então,
o que nós precisamos fazer é prevenção. Se a gente não conseguiu prevenir, nós precisamos fazer o diagnóstico precoce. E, infelizmente, se esse diagnóstico não vier de uma maneira precoce, vier, infelizmente, como a maioria dos casos que a gente atende ali no pronto-socorro, ele vem já para fazer diálise na doença renal crônica, no estágio final, em que a única saída para esse paciente é fazer diálise. Que aí, como eu falei, né, no rim, a gente não sobrevive sem o rim. Se o rim parou, graças a Deus, no caso do rim, diferente do coração, por exemplo, do rim nós temos uma máquina que substitua. Nós podemos fazer diálise e o paciente ficar longos anos fazendo diálise até que isso sirva como ponte para fazer um transplante renal. Deixa eu te falar, dentro dessa visão, existe algum intercâmbio entre a cardiologia e a nefrologia? Como é que vocês batem essa bola aí, vocês dois aí? Já que a gente vê que há uma integração muito grande. Rim e coração é igual a gente está aqui, um do lado do outro. Rim e coração hoje, por exemplo, a gente tem congresso, simpósio, só sobre rim e coração. Porque, por exemplo, hipertensão afeta o rim e o coração. A sobrecarga que decorre da hipertensão força o coração a trabalhar mais. E esse coração pode ficar insuficiente, dilatado, e o paciente desenvolver uma insuficiência cardíaca, todo inchado. E essa insuficiência cardíaca piora o rim, porque piora a circulação do rim. Então existe até uma síndrome, né, chamada cardiorrenal, em que às vezes você melhora mais o coração, melhora mais o rim, enfim. É uma coisa... o sistema circulatório, o cardiorrenal... Como a gente pode dizer aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, como eu devo me comportar diante de uma situação em que eu tenha que ter alguns hábitos? Que hábitos são esses? O que é que vocês sugerem para que esses pacientes evitem uma doença renal crônica ou uma cardiopatia que seja evitável? Bom, primeiro é a questão da alimentação. A alimentação tem um papel fundamental, né? Uma alimentação saudável, uma alimentação com pouco sódio, né? Uma alimentação com pouca gordura. Manter o peso, né? Você manter um peso razoável, digamos, né? Ele tem um papel importante no desenvolvimento do diabetes, da hipertensão, que são doenças que depois vão afetar tanto o coração como o rim. Exercício, manter a atividade física, tudo isso é basicamente manter uma saúde adequada, né? Evitar alguns vícios, por exemplo, fumar. Cigarro é muito ruim para o coração, né? Aumenta o risco de infarto. Ultimamente tem uma situação, Manuel, muito, muito comum hoje no Brasil, que é o uso de anabolizante. Hoje o pessoal está usando muito em academia, esteroides, para ficar, né, bombado, como se diz. Isso aí afeta muito a parte cardiovascular, aumenta muito a hipertensão, aumenta o risco de infarto precoce. A gente tem tido paciente com 40 anos infartando, 35 anos, entendeu? Então, assim, manter hábito saudável, né, Manuel? Assim, hábito saudável, uma vida saudável. Você, como o Antônio falou, comer bem, dormir bem, não fumar, não beber, praticar atividade física. E assim, esse é um assunto interessante, porque assim, quando a gente pensa em atividade física, que o Antônio falou de anabolizante, a gente está procurando saúde, né? Eu vou para academia porque eu quero, não é porque eu quero ficar bonitinho, não. Pô, eu quero ficar saudável, eu quero ver um pouco mais. Ficar com um trapézio gigante. Não. Se ficar, maravilha, mas se não ficar também. Então, assim, e aí o cara vai, né, indo lá buscar a saúde, ele vai num lugar de saúde, ele se contamina com uma. Então coisa assim, dessa. Em síntese, é isso que a gente está falando, hábitos saudáveis, alimentação, exercício. E se por acaso alguém tem alguma doença, alguma coisa, tratar bem, tratar precocemente, controlar bem o diabetes. Inclusive doenças familiares, né? A gente sabe que tem famílias de cardiopatas, né? Então, a gente sabe que isso... essa é uma ideia interessante, porque assim, eu quando vou avaliar o paciente, uma coisa que eu não deixo de perguntar ali na anamnese que a gente faz é a história familiar, porque assim, a gente vai morrer, em tese, o que nossos pais morreram, nossos avós, nossos tios. A doença nós temos essa carga genética das doenças. É claro que podemos adquirir uma doença ou outra.
Mas, assim, olhar, essa é importante, tanto que faz parte da anamnese, né, a história familiar. Que tamanha a importância da história familiar na pesquisa das doenças, né? Então, morreu de insuficiência renal, vamos olhar esse rim melhor. Sim. Morreu de insuficiência cardíaca, morreu de câncer, vamos olhar essas coisas com mais carinho, né? Dentro da doença renal, Emanuel, eu queria que você pudesse esclarecer para a gente quais são as principais barreiras que nós temos hoje, né, para que o paciente renal, né, tenha o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento adequado. Isso é um trânsito fácil, é um caminho fácil? Eu acho que a resposta da sua pergunta é isso aqui que nós estamos fazendo hoje aqui. É esclarecimento, né? Esclarecer para o povo, falar sobre doença, né? Falar sobre saúde também, sim, mas assim, falar sobre prevenção das doenças, da importância da gente ter um estilo de vida mais saudável que compreende um monte de coisas. Então, eu acho que a barreira principalmente na nossa sociedade aqui, é informação. É isso aqui. É o que nós precisamos falar, nós como médicos aqui. A gente não pode ficar só dentro do consultório atendendo, só dentro do hospital atendendo. Nós temos que partir para frente um pouco, sair um pouco aqui do consultório e falar com o povo. A gente faz um pouco isso no hospital, na nefrologia, tem o Dia Mundial do Rim, tem o Setembro Verde e tal, que a gente fala um pouquinho mais, mas eu acho que nós temos que fazer muito mais do que isso, né? A gente tem que ensinar isso nas escolas. De repente o Antônio tem uma experiência aí da doação de órgãos, das igrejas. Né? Dia do coração. Tem essas datas alusivas assim que ajudam um pouco, né, a discutir o tema, né? A discutir o tema no geral para a população como um todo. Acho que isso tem um papel também. Tem corrida, né? De comemoração aí. Comemoração, algumas coisas que a gente aborda esses temas. Não, sem dúvida nenhuma, a informação, inclusive, é a nossa missão aqui no podcast. Esse podcast é um podcast que é exclusivamente para discutir temas médicos ou também temas que têm a ver com a saúde. Né? Não só médicos, mas toda a classe que envolve a assistência à saúde. Ela traz aqui informações extremamente úteis para você. E esse é o momento em que a gente vai discutindo e você pode deixar aí o seu recado, a sua pergunta, que nós estaremos respondendo para você. Não só eu, mas também os nossos convidados. E em relação a essa questão da insuficiência renal, a gente sabe que o transplante renal para aquele que vive numa máquina de hemodiálise é o sonho, né, de todos os dias. Eu gostaria de saber, Manuel, dentro dessa avaliação sua, já que você está à frente aí de um importante serviço que trata não só da parte do tratamento clínico e dialítico, mas também do transplante. O que você vê hoje em relação ao Brasil e o mundo? O que nós fazemos igual? O que nós fazemos diferente? O que nós podemos melhorar? O Brasil, o transplante renal, o transplante de órgãos no Brasil é uma das vitrines do Brasil. Né? Nós fazemos muito bem transplante, nós somos o maior sistema público de transplante do mundo. A gente perde para os Estados Unidos, que não é público. Então, os nossos resultados são muito bons. O que a gente precisa fazer é a nossa luta aqui na região norte, é deixar isso de uma maneira mais igual, né? Porque no Brasil nós temos a região sul, que tem os números da Europa, e nós temos a região norte e nordeste, um pouquinho do centro-oeste, que tem números de países subdesenvolvidos. Então a nossa missão, inclusive a missão do Dr. Walter, Dr. Medina, lá de São Paulo, do Hospital do Rim, eles encamparam essa missão de trazer para a região norte e nordeste números semelhantes aos números lá da região sul. Então, nós somos um sistema excelente, o SUS é excelente, paga todo o procedimento do transplante, só que nós somos desigual. Isso que nós discutimos essa semana no Hospital Regional, com a alta gestão, de que nós precisamos de mais investimento, nós precisamos fazer mais transplante, nós precisamos tirar mais pessoas da máquina. É muito mais humano, é muito mais... traz melhora na qualidade de vida, melhora a sobrevida. E um custo menor, né? E um custo menor.
Entendeu? Se o cara não quiser olhar para outra coisa, ele vai olhar para o custo, é muito menor. O transplante, Fânia, ele reduz o seu valor, comparado com a diálise, a partir do segundo ano, ele custa 10% do valor da diálise. Isso são estudos, não sou eu que estou falando, não. São estudos feitos na China, uma meta-análise chinesa. Nós temos um trabalho feito aqui em São Paulo que mostra que o custo é muito... E outra, o custo basicamente é do remédio, do imunossupressor, que é dado pelo Ministério da Saúde. Então, se o Estado tira esse paciente da diálise, ele vai gastar menos, ele vai precisar de menos locais, máquinas de diálise. Nós estamos vivendo uma calamidade em Santarém ultimamente. Nós temos 30 pacientes no hospital regional, no hospital municipal, internados só para fazer diálise. Então, nós vamos tirar... E a gente percebe que essa questão do paciente renal crônico é quase que em projeção geométrica, né? A gente observa, talvez até por esses descuidados ou desassistência, né? da questão cardiológica e também endócrina, né? Certamente é uma região mais desassistida, né? A região norte tem, infelizmente, os piores... Eu queria saber... a sua opinião como coordenador da OPO. Qual o papel da OPO? Eu queria que você explicasse o que é OPO. Porque todo mundo está falando OPO, e ninguém sabe o que é OPO. O que é OPO? O que é que essa sigla significa? Bom, a OPO é a Organização de Procura de Órgão. Foi uma organização criada pelo Ministério da Saúde para organizar e otimizar a questão tanto do diagnóstico da morte encefálica como a questão da doação e propriamente o transplante. Então, ela tem um papel de fazer essa organização em nível mais abrangente, em nível mais regional. Então, em nível local, a gente tem a CIDOT, que é uma comissão, né, interna, hospitalar, para ver a questão de diagnóstico, doação de órgão e transplante. Né? E temos a OPO, que é por exemplo, a OPO aqui de Santarém. Só um parênteses, quantas OPOs a gente tem no estado do Pará? No estado do Pará a gente tem, inicialmente foram criados 4 OPOs, mas depois acabou que efetivamente funciona a OPO Santarém e uma OPO em Belém. Sim. Porque as outras não conseguiram... Não evoluíram. Né? Evoluíram. Mas a OPO em Santarém, por exemplo, ela abrangeria não só Santarém, mas Itaituba e outras regiões. Né? Então, onde tiver UTI, onde tiver um potencial paciente com trauma, com diagnóstico provável de morte cefálica, a gente poderia atuar. Então, aqui em Santarém, a gente atua no Municipal, na Unimed, no Hospital Regional. Então, ele abrange mais hospitais. Então, na realidade, a OPO ela tem a finalidade de fazer, vamos colocar assim, um gerenciamento desses potenciais doadores de órgãos. Exatamente. Então, como funciona a OPO? Eu sou o coordenador, tem um coordenador médico, no caso sou eu. Temos 2 enfermeiros que fazem uma busca ativa, todo dia eles fazem uma visita aos hospitais. Aos hospitais, nos setores de emergência, né, para ver se tem algum paciente com alguma situação neurológica que possa evoluir para potencial doador. Para morte cefálica. A gente sabe que o nosso papel é tentar curar, reverter, mas infelizmente nem sempre a gente consegue. Vai ter um percentual de pessoas que vão evoluir para morte cefálica. Então, e o que é morte cefálica? Isso é importante, que as pessoas entendam, porque existe um preconceito, né, sobre a questão, eu não vou doar o órgão do meu pai, da minha mãe, porque ele está ligado a uma máquina, ele está respirando, o coração está batendo. Então, vamos explicar direitinho. Bom, morte encefálica é uma situação em que existe uma lesão neurológica primária em que, depois de alguns testes feitos por uma equipe médica, são 2 testes feitos por 2 médicos diferentes, e mais um outro exame complementar, você atesta que aquele indivíduo está em morte cefálica, ou seja, ele infelizmente está em óbito, está morto, o cérebro está morto, portanto, o coração pode estar batendo, pode estar urinando, ele pode ter o pulmão ali, mas através de máquinas, né?
através de equipamentos, mas o paciente naquele momento está em óbito. Significa dizer, se eu desligar aquela máquina... Exatamente. Se você não fizer nada, o paciente vai evoluir a óbito. Então, você fez um diagnóstico de morte encefálica, uma morte neurológica. Porque É irreversível. irreversível também. Irreversível. Ela é bem regulamentada em lei, inclusive, existe todo um protocolo, ela é segura o diagnóstico. Não existe no mundo, né, Emanuel, nenhum caso de morte encefálica que houve reversão, que é importante as pessoas diferenciar de coma. Coma é um estado em que a pessoa está ali dormindo, está inconsciente, porém, né, Emanuel, as funções cerebrais estão preservadas. E no caso de morte encefálica, essas funções importantes do tronco cerebral não estão preservadas. E a gente faz isso através de uma série de exames. Então, repetindo, é um diagnóstico seguro, não existe dúvida de que aquele paciente está assim quando tem um diagnóstico. Porque isso é muito importante. Sim, esclarecer para... A família, mas ele tá por conta disso. Então, existe até uma lei, né? Que uma lei, o governo criou uma lei que jogou para o Conselho Federal de Medicina a regulamentação de morte encefálica. Sim. Então, ela é muito rigorosa. Talvez a mais rigorosa. Que a gente no Brasil, né? A mais rigorosa do mundo, porque a morte encefálica em outros países, na maioria dos países, são 2 exames clínicos. Alguns não precisa outros são 1. No Brasil são 2 médicos diferentes, então faz um, depois faz outro, e depois faz um gráfico ainda. A maioria dos lugares dos países não faz gráfico, porque é uma coisa meio evidente, entendeu? No Brasil nós temos esse cuidado, né? Cuidado, que eu acho inicialmente para a nossa sociedade ideal, que não deixa margem para mais nada, né, Antônio? Não, isso é importante, como eu falou. No Brasil é muito rigoroso o diagnóstico. E quando você detecta que o paciente está em morte cefálica, como essa abordagem? Bom, primeiro que a gente... Eu imagino que deve ser um momento muito doloroso para a família. E que essa decisão de fazer a doação... Como é essa abordagem? No Brasil, a questão da doação ela é concedida pela família. Então, quando a gente vai abrir um protocolo de morte cefálica, a gente já fala para a família, né? Olha, seu parente, seu ente aí, infelizmente tem um trauma, um AVC, alguma coisa, e ele tem uma suspeita, né, de morte cefálica, que pode estar evoluindo. Então, a família já está ciente daquele quadro, daquela gravidade. E nós vamos abrir um protocolo, a gente explica que o protocolo é feito através de 3 exames e tal. Feito esse diagnóstico, a gente chama a família e esclarece, olha, infelizmente ocorreu a morte cefálica, o paciente está morto. E a gente aborda, né, depois de um certo período, né, existem equipes com treinamento específico para isso, porque não é fácil abordar essa questão, a gente vai dar a opção da questão da doação, né? Então, o diagnóstico ele é obrigatório pela equipe. É uma questão, você tem que fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, você vai abordar a questão da doação. O caminho vai seguir, né? E aí a família aceita ou não é obrigado, mas quem autoriza é a família. No Brasil, quem autoriza é a família. E aí, depois que essa família autoriza a doação desses órgãos, existe um tempo determinado? Como é que funciona mais ou menos? Bom, quando a gente faz o diagnóstico de morte cefálica, a gente mantém o paciente bem, né? No ventilador, faz todo o tratamento como se tivesse um outro paciente qualquer numa UTI ou numa sala de emergência, né? Porque os órgãos precisam ficar bem mantidos, os órgãos precisam ficar preservados para poder ser utilizado, né? Em caso de doação. Então, tem um certo tempo, né, Manuel? Aqui em Santarém os exames ainda vão para Belém, né? Para fazer teste, porque você pode ter contraindicação. A partir daí é uma correria. Uma correria. Às vezes a família quer doar, mas às vezes existe uma contraindicação, né? Às vezes é do interior aí, a gente tem que correr para... tem que acelerar. Mas o que é mais importante é avisar para a família, ter a família, falar claramente, olha, esse é um ato muito importante, é um ato de amor, de solidariedade, mas que vai ter um certo tempo, né? A gente vai ter que mandar os exames, a gente vai ter que preparar para poder fazer a captação. E na maioria das vezes a família aceita. Consente. Você tem noção, assim, de
aproximadamente, em percentual, quantos pacientes que teriam indicação de doação, que a família não há o consentimento da família? Esse que é o problema, né, Manuel? Recusa, né? Porque assim, para a gente ter doação, para a gente ter transplante, a gente tem que ter doação. Sim. E esse é o X do problema. Infelizmente, no Brasil, principalmente na nossa região, talvez lá fora já seja menor, né, Manuel? Aham. Lá no sul, sudeste, aqui a gente tem uma recusa em torno de quase 70%. Nossa, 70%. Então você faz o diagnóstico, chama a família, diz, olha, seu parente, seu irmão, seu filho está em óbito, a gente tem essa opção de doar, né, e tal, e explica como é que funciona, mas 70% recusa. Aqui você atribui a isso questões religiosas, São várias. Cultura, religião. Tem gente que não quer porque nasceu com... Agora é engraçado, a gente quando fala de religião, nós fizemos um tempo atrás um simpósio, uma mesa redonda na UEPA, e que nós chamamos diversas denominações de igreja. Nenhuma igreja, chamamos representantes do espiritismo, do candomblé, da igreja, do cristianismo, das mais variadas, católicos, protestantes, nenhuma, e isso também acontece em outros lugares, outras cidades, nenhuma se posicionou contra a doação de órgãos, nenhuma. E você acha que o que seria interessante para ter um impacto positivo, né? Um trabalho de mídia, cultural, ações, oficinas, o que vocês acham? Emanuel, eu acho o seguinte, que o principal mesmo trabalho é com a equipe na área de saúde. É você... Educação, né? Primeiro aqui no teu terreno, né, digamos, na área... Porque, infelizmente, a gente já viu o caso, né, Emanuel? De pessoas da área de saúde, enfermeiro, fisioterapeutas, famílias que tinham, né, gente que trabalha diretamente e não quiseram doar, por porque exemplo. Eu penso, então, né, que diante, principalmente desse tema do Setembro Verde, o paciente que está atrelado a uma máquina de hemodiálise, eu acho que o sonho dele é justamente todos os dias esse transplante. E a gente vê, diante dessa informação que vocês acabam de nos dar, o impacto de 70%, olha bem, 70% negam né, o transplante de um paciente viável, que poderia salvar tantas vidas. Você tem em média quantos órgãos poderiam ser doados e quantas vidas salvariam num único sim, vamos dizer assim, da família? Olha, pode até ter 8 pessoas beneficiadas num transplante, né? Porque você pode pegar múltiplos órgãos, rim, 2, né? Fígado, córnea, né? As 2 córneas, fígado, e em alguns coração, lugares né? Você tem muito mais, coração, né? Válvula, osso, tudo. Pele. Então você tem muita infelizmente, aí tem as alegações, né? Tem essa questão, muita gente fala que nasceu com aquele órgão, não pode ser enterrado. Agora, é uma coisa que eu acho interessante. Mas a gente tem trabalhado nisso. Né? Tem melhorado. Como a gente saiu do zero, nós estamos em era 70. maior ainda, era quase 100%. Né? Sim, então, sim, não, sem dúvida. Agora, uma coisa que é importante a população atentar, Epifânio, é que durante a vida de um cidadão, ele tem 20 vezes mais chance de precisar do que de doar. Isso que a gente precisa tratar. Então, assim, o transplante, ele é um benefício, não é para o Antônio, para mim, para o hospital regional, para você. É um benefício social. A gente faz isso, é uma demanda da sociedade em que a resposta é da sociedade também. Então, durante uma vida, um cidadão ele tem muito mais chance de doar do que de receber. Por que a gente, né? Isso é um estudo... De precisar, né? De precisar. Exato. Porque assim, é fácil, a conta é fácil de fazer. 1% das mortes são mortes cefálicas. Então, daqui, capaz nenhum da gente morrer de morte cefálica. Então, 1%, 99% das pessoas morrem de morte de coração parado. Aí é importante falar, né, só voltando um pouquinho, a gente pode morrer ou de cérebro parado, porque parou a circulação cerebral e o cérebro se liquefaz depois que a circulação para, ou morrer de coração parado. De cérebro parado é mais raro acontecer. Então nós temos uma chance muito pequena de doar. E de receber, nós estamos envelhecendo mais, nós estamos... as doenças crônicas, né?
estão muito mais prevalentes na vida das pessoas. Então, se a gente vai esticar a nossa idade e vão surgir insuficiência cardíaca, insuficiência renal, né? Doenças Vocês conseguem detectar algo que acontece, por exemplo, que seja interessante em outros países que não acontece no Brasil e que talvez fosse algo interessante para que melhorasse essa quantidade de pessoas para doar? Olha, em alguns países, por exemplo, na Espanha, ela é compulsória. Por exemplo, você na Espanha faz o diagnóstico de morte encefálica, os órgãos são captados. Entendeu? O Estado, né? Aqui no Brasil optou-se por uma outra legislação, onde a família autoriza. Sim, sim. Agora, eu acho, Manuel, importante também essa discussão geral, porque uma pessoa que tem sensibilidade, ela pode falar para a familiar que ela é uma doadora. Então, sim, quando ela manifesta em vida que ela tem desejo de doar... Eu me lembro que antigamente tinha na carteira de identidade doador, depois tiraram. Tirou, né? Porque mudou-se a lei e a família que define. Então a gente tem trabalhado muito nisso, né? Acho que a educação, acho que fecha tudo em educação mesmo. Nós aqui, principalmente na região norte, nós estamos, quando a gente compara com a região sul, nós temos 30, 40 anos de atraso. De gap. De gap. Como se a gente observa isso através dos nossos números, dos nossos números de doação, número de transplante. Então, quando a gente compara o que a gente faz hoje, né, 2024, é o que o Brasil fazia há 30 anos atrás. Então, a gente tem esse gap que nós precisamos... Eu vou fazer uma pergunta polêmica que eu ouço sempre as pessoas questionando isso. Existe a possibilidade de tráfico de órgãos? Isso é possível? Eu particularmente não acredito, não. No Brasil, é difícil, no Brasil, Epifânio, isso é muito... improvável, né? Porque eu vejo assim, a gente fechar que é tão fechado... porque é o seguinte... Precisa de uma estrutura, precisa de todo um assim, por exemplo, transplante, você não consegue pegar uma salinha ali e fazer um transplante ali. Tudo que o Antônio falou aí, que envolve desde a identificação do potencial doador, diagnóstico morcefálica, manutenção do potencial doador, e com drogas, é complexo, e é tempo. Então, isso só dá para fazer numa boa estrutura, né? Então não dá para você fazer aquelas piadas que a gente vê na internet, que o cara foi achado numa banheira cheia de gelo. Aquilo não procede, é muito raro isso acontecer. UTI, no Brasil, nós temos legislação muito dura, muito fechada para isso. E, por exemplo... o doador, quando vira um doador falecido, nós temos o sistema HLA, é por onde é o nosso número de concorrer a um rim, a um órgão, por exemplo. Então, esse HLA é meu. É o sistema HLA, está lá no braço curto do cromossomo 6 lá. Ele fica lá, o nosso sistema HLA. A gente não sabe quem é o doador, qual é a HLA do doador, entendeu? Pode não ter compatibilidade. Nós temos a barreira da compatibilidade também. Precisa ter uma compatibilidade. Não é qualquer órgão, não é trocar uma peça de um carro, por exemplo. Agora, o que existe de história aí, né, talvez tenha um pouco a ver com isso, é que algumas populações mais vulneráveis aí na África, que o pessoal viaja, né? Por exemplo, o cara tem um rim, você tem doador vivo, né? Sim. Você pode vivo doar um rim. Então, de repente, traficar alguém para pegar um rim. Não traficar, mas o cara aceitar doar um rim por algum dinheiro. Assim, no mundo... Assim, mas não assim, do jeito que eles falam. Mas aí foge um pouco, porque assim, eu vejo seria doador vivo. Isso, né? Eu vejo que quando a gente discute esse tema, que é um tema tão polêmico, cercado de secretismos religiosos e alguns até de forma exagerada, sempre paira na cabeça das pessoas a questão do tráfico. E a gente percebe, a gente do dia a dia, a gente que fez parte de um grande hospital, como vocês acabaram de abordar, isso é bom para vocês entenderem que existe toda uma complexidade, né? Toda uma equipe, são multiprofissionais que ficam, né, em torno desse paciente doador e também do seu receptor. Então, isso eu diria que é impossível
acontecer. Brasil Impossível. Inclusive, o Brasil é um país em que o sistema é público, né? Então o controle é público, assim como o sangue, né? Isso. Antigamente o sangue era vendido, aquela coisa antes da Constituição de 88. Talvez nesse contexto pudesse ter alguma coisa. E a legislação amadureceu hoje muito, não. né? Hoje está tudo muito bem hierarquizado, estruturado. Nós aqui, por exemplo, fazemos transplante regional, a gente não segue nada da nossa cabeça. O trabalho é nosso, mas a determinação vem de lá. Sim. Tem uma lista, né? Uma lista que vem do. Isso é muito bom. Quando você tira um paciente desse da máquina, qual o impacto que isso tem para aquela turma que está ali esperando? Porque a gente percebe que existe uma demanda muito grande de pacientes que estão esperando na fila de uma situação que você já colocou no início, de risco de morte, mas porque a máquina não dá para ser 1000 máquinas para cada um, né? Então o camarada espera que ou aquela máquina seja disponibilizada porque alguém foi a óbito ou porque alguém foi transplantado. Então, qual é o impacto no caso do transplante? O impacto começa na gente, né? Assim, é um negócio muito mágico, né? O transplante, eu não sei nem te explicar direito assim, o impacto, porque assim, você vê um paciente. Primeiro a gente começar a ser mais matemático, por exemplo. O paciente que está na máquina de diálise, ele morre 20% ao ano. Quando ele passa para o transplante, ele morre 2% ao ano. Nossa, que absurdo. Você diminui 10 vezes a chance desse cara morrer. Então, isso, para mim, é fantástico. E outra, assim, isso, né, quando a gente vai falar um pouco pela frieza dos números ali, é isso. Mas é muito legal, mesmo sendo número. E outra coisa, cara, quando você vê o paciente, a família, que viu aquele cara voltando a urinar, voltar a ter cor de novo, voltar a ter vida de novo. Isso é muito legal. Não tem, acho que na minha vida, assim, eu nunca fiz nada que me desse mais prazer e mais me realmente fizesse sentir mais ser humano do que você conseguir que um paciente faça um transplante. Então isso não tem preço isso. E mais, quando um paciente sai ali, Antônio, da máquina de diálise, ele está num turno dele lá, dialisando no 3º, 4º turno lá. Esse brilho, ele contamina as pessoas. Cria uma esperança, expectativa, né? Esperança, exatamente. Melhora a família como um todo. Melhora a família. Cara, muda tudo. Muda tudo. Assim, o efeito de um transplante é um negócio que cria uma aura assim, absurda, entendeu? De positividade, de esperança, de alegria, de vontade de viver de novo, de trabalhar, voltar para casa. Muitos deles são do interior aqui. Então, assim, é uma coisa... Nesse meio tecnológico, né, digital, tem algo dentro desse universo aí que trouxe algo positivo, tanto no transplante quanto no acompanhamento desses pacientes pós-transplante? Tem algum... Tecnológico? Tem um aplicativo, tudo é aplicativo, tem alguma coisa que... inteligência artificial, né? Sim. Bom, assim, o que mudou muito, a gente hoje, com as novas drogas, essas drogas atuais, elas são muito boas, muito eficazes e seguras. Então nós tivemos esse avanço. E eu vou vender um pouquinho do meu peixe aqui também. O que somou nesses últimos, que eu faço de diferente hoje, que eu uso para avaliar meus pacientes, o ultrassom point of care. Isso era um tema, inclusive, que a gente tem aqui, o POCUS, né? O POCUS, O que é essa tecnologia POCUS? Nenhuma tecnologia... nada absurda. Nada absurda, nada que já não existia de alguma maneira. Mas parece que diminuíram também o tamanho. Eu ando com ele no bolso, não estou aqui com ele no bolso agora. Olha, portátil. perdemos de ver aqui agora. Ultrassom ultra portátil. É quase um celular aí, né? E que, na verdade, eu espelho no celular. O que ele é? Ele é tecnológico, ao mesmo tempo antigo, né? Vamos dizer assim. Porque ele é parte do exame físico. Nós, médicos, fazemos, né, anamnese e depois, logo em seguida, o exame físico.
Talvez o POCUS foi... e o exame físico não mudou ao longo de séculos aí. Sim. Né? O exame físico Pouco evoluiu. Pouco evoluiu. Só que não, agora nós ganhamos um quinto pilar, né, do exame físico, junto com a inspeção, a ausculta, a palpação, a percussão. Hoje nós temos um instrumento que se chama insonação. Então, o que eu faço? Acabei de examinar, eu inspecionei, eu auscultei, eu percuti, eu palpei, agora eu vou insonar o meu paciente. Então, eu vou olhar aqui o coração, eu acho que esse cara tem um derrame pericárdico. Eu vou parar de achar Epifânio. Hoje eu não acho. Hoje eu tenho certeza com um simples toque de um aparelho desse tamanho, espelhando no meu celular. Então, isso, voltando aqui para o transplante, isso aqui trouxe, eu consigo ver o paciente por dentro, bem, né? Como dizem, eu consigo ver o rim dele, se ele está obstruído, se ele tem um rim com aspecto de doença crônica, se ele tem aspecto de agudo, se a bexiga está obstruída, como é que está o coração, se esse choque dele pode ser pelo coração. Então, assim, nós ganhamos um big de um instrumento associado ao exame físico. Então, assim, é uma coisa que já existia e nós temos técnica para usar. Nós não somos ultrassonografistas. Nós somos clínicos, médicos, que utilizam da ultrassonografia para fazer melhor para os nossos pacientes. E vocês que são professores de universidades, isso está já dentro da grade curricular? Estava ensinando isso lá agora, aqui com os alunos. Na UTI, hoje a gente usa ultrassom sempre, né? Passar um acesso venoso aí com segurança, ultrassom. Olhar alguma coisa no abdômen, ultrassom. Então, o ultrassom, que já é usado, como o Manuel falou há muito tempo, ele virou um instrumento em que você utiliza no dia a dia. É o novo estetoscópio. É o novo estetoscópio. Mas muito melhor, né? Quase, né? Porque um estetoscópio com cardiologista já muda um pouco. Sabia que ele ia puxar a brasa não é um estetoscópio que o cara utiliza lá para fazer o reflexo, né? Aquela minúcia de ausculta, né, que o cardio tem, isso realmente não substitui, Manuel. Estou brincando. Não, associa, né? Associa. Mas o ultrassom, sem dúvida. O ultrassom utilizado no dia a dia, esse ultrassom mais isso portátil. É bacana, isso é nas UTI, nos consultórios, na cardiologia, na nefrologia. E assim, aumentou, Antônio, o ultrassom, ele trouxe para a gente também, além de tudo isso que a gente está falando, encurtou a distância do médico com o paciente. Sim. O paciente se sente satisfeito. Acolhido, né? Acolhido. Eu estou pegando mais no paciente, eu estou mostrando para ele como é que está o coração dele, como é que está o rim dele. Então, assim, isso trouxe, além de tudo, né, de toda a parte realmente, como você me perguntou no início, tecnológica, trouxe uma parte humana junto disso. Nas emergências também tem um fator super importante, o uso do ultrassom nesse modelo de POCO, né? Pelo menos para você dar um diagnóstico inicial. Como o Manuel falou, não que ele vá substituir um ultrassom mais completo, né? Mas ele tem um papel importante ali. Isso é interessante porque a tecnologia, ela é como você colocou, né? A gente, há 30, 50 anos, faz exame físico do mesmo jeito. Então, nós somos um mundo tecnológico e a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Com o objetivo, como você bem disse, não só de você ter um diagnóstico mais preciso, mas que você possa transmitir para o seu paciente segurança, qualidade na assistência e acolhimento. Rapidez, né? Rapidez de diagnóstico. Então, isso é fantástico e a gente acredita que isso aí certamente será, não desmerecendo o estetoscópio do cardiologista, mas será o nosso futuro estetoscópio. Mas Epifânio, agora aqui vamos fazer um parênteses. Fazer uma polêmica aqui. Nada ainda substitui uma boa anamnese, coletar uma boa história, fazer um exame clínico, etc. Os exames complementares, no caso, eles ajudam, né? Mas infelizmente tem pessoas que esquecem de ouvir uma história, de examinar e tal. O Porto fala isso, né, Antônio? O Porto fala, né, o nosso livro de semiologia, que eu acho que todo mundo estudou com... Sim. O velho Porto, ainda está fazendo curso, né? Outro dia eu mandei uma mensagem para ele perguntando o que ele achava dos apócrifos. Ele falou que é fantástico, que ia começar a usar também e tal.
Ele tem um Instagram lá que ele responde tudo que fazendo você um curso ainda de semiologia. Mesmo? Cara, muito bom. Ele diz lá no livro dele que 60% dos diagnósticos são feitos só com anamnese. Você associa mais 20, mais ou menos, quase 20, 18, quando você faz o exame físico. Então você chega a um diagnóstico, isso de medicina geral, né, a um diagnóstico de um paciente com certeza de quase 80% só com anamnese e exame físico. Sim. Entendeu? Então, assim, é claro que essa observação do Antônio foi extremamente... 60% ainda é só com papo. Isso. Só conversando. A gente, eu não sei você, Manuel, que é mais novo, mas eu acho que Antônio Carlos é mais ou menos da mesma idade que eu. Eu sou antes da tomografia, da ressonância e do próprio ultrassom. Antigamente, a gente só tinha um raio-x simples. Na Santa Casa, a gente... A endoscopia digestiva estava se montando ainda. Então, assim, o diagnóstico, a gente não deixava de fazer o diagnóstico. E a anamnese, ela é importante. Não, assim, eu falo em relação a essa questão dos novos, né? Porque como essa turma nova é aficionada por tecnologia, e é por isso que eu te perguntei se nas faculdades vocês já estão introduzindo esse novo instrumento como uma possibilidade deles utilizarem no seu dia a dia. Epifânio, o Apocos, eu estudo, na verdade, minha residência, quando eu fiz residência, eu já usava ultrassom, mas de uma maneira muito mais ainda arcaica, eu usava para passar acesso para fazer biópsia renal, que naquela época já era uma coisinha. Então, eu meio que sempre gostei de ultrassom. Há 11 anos atrás, eu pedi lá no Hospital Regional, eu tenho uma carta até hoje lá, fazendo para a diretoria técnica, depois eu repeti essa carta para você. Então, há 11 anos atrás, 13 anos atrás, quase quando eu fiz uma carta falando todos os benefícios da ultrassonografia para o médico nefrologista e mandei. Eu repeti essa carta umas 4 vezes durante esse percurso aí, e ano passado nós recebemos esse ultrassom lá Então, assim, a ultrassonografia entrou mesmo, não tem jeito. A ultrassonografia está nas provas de residência, Epifânio. Nossa residente falou, doutor, 20% das questões são de POCOS, Antônio. Você imaginar que, né, às vezes, 20% é de clínica médica, 20% é de cirurgia, 20% é de medicina e 20% é de POCOS. Então, assim, é uma tecnologia que entrou aí e não vai sair, está na prova de residência. Nós já ensinamos aqui na graduação, nós fazemos um curso todo ano, agora virou nosso curso fixo, que eu faço um curso lá de POCOS para os residentes da clínica médica e da terapia intensiva. Então, está no nosso dia a dia. Os residentes estão lá no pronto-socorro agora usando ultrassom no bolso. Perfeito. Voltando a falar aqui um pouco mais sobre essa questão do transplante, como é que é o apoio, Emanuel, desses pacientes pós-transplante? Porque a gente sabe que o transplante ele tem alguns detalhes. Inclusive, um deles é uma complicação que é a rejeição. E que todo dia se luta contra essa rejeição. Quais são os principais cuidados que esse paciente tem no momento pós-transplante? Que o serviço acompanha, esse paciente fica ali. Como é que funciona assim? Só para a população. O pós-transplante, então a gente faz o preparo, né? Voltando um pouquinho, só nós fazemos um preparo para esse paciente receber esse órgão. Então ele tem que estar com uma saúde razoavelmente boa, além, né, do problema renal. Ele precisa... e a gente tem um olhar sempre para o cunho infeccioso, nós rastreamos infecções nesse paciente e olhamos a saúde cardiovascular desse paciente também. São os dois nossos principais pilares ali no pré. Nós precisamos ter certeza que ele não tem doença infecciosa e que ele tem uma doença cardiovascular, no mínimo, controlada. Depois disso, a cirurgia é feita, então nós temos o ato cirúrgico, em que o rim é transplantado. Nesse momento começa a imunossupressão, né? Então nós temos que reduzir a imunidade desse paciente para ele poder aceitar e não rejeitar esse órgão. Isso tudo é feito. E faz um pós-operatório na UTI, em torno de 24, 48 horas, às vezes um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Aí os cuidados são de um paciente de pós-operatório, né, trivial, aí não tem tanta coisa diferente. Aí a gente tem os cuidados de hidratação, de
controle de infecção. Na UTI tem algum cuidado específico, Antônio? Diurese, monitorização, né? Você tem que checar se está com diurese. Por exemplo, um paciente que é de doador falecido, né? No caso, ele demora, às vezes, um pouco para pegar na diurese, a urina demora um pouquinho mais. Às vezes, esse paciente ainda tem que continuar fazendo diálise até o transplante... O rim pegar, né? O rim pegar bem, né? Como a gente chama, pegar direito. É os cuidados gerais de um paciente De UTI, né? de UTI, Com um olharzinho para a monitorização. urina e para a creatinina, né? Aí fica nessa. Exames diários, né, da função renal, ou se ele tem comorbidade, né? Porque esses pacientes que vão para o transplante também, eles têm muitas outras doenças associadas, né? Diabetes, pode ter hipertensão descontrolada, tem uma série de coisas, né? E depois disso... oftalmológica, né? O paciente pode diabetes, ter, né? Que diabetes. complica às vezes. Aí saindo da UTI, vai para o quarto. Para um quarto, passa ali mais uns 4 dias, vai para casa, e de casa aí ele tem uma rotina que ele precisa cumprir com a gente no ambulatório. Então ele vai com a gente no ambulatório 2 vezes por semana no primeiro mês. A partir do segundo mês ele vai a cada 15 dias. Olha. Aí terceiro mês ele vai a cada 21 dias, no quarto mês em diante, mensalmente, e depois dos 4, 6 meses, ele passa aí a cada 3 meses. Olha. E aí, pro resto da vida, 3 meses, ele acompanha com a gente para monitorar. Quantos transplantes renais o HRBA já 115 transplantes, nós completamos 115. semana passada. Né? Nossa, que maravilha. Viu? São Então são 115 pacientes fora da máquina, né, dando esperança àqueles que estão na máquina. Então, isso é uma notícia muito boa para você aí, ó. A importância da doação de órgão. Olha o que isso impacta na vida de uma pessoa e o que isso significa para todas aquelas que estão ali na esperança de um dia sair daquela situação de estar numa hemodiálise. Então, eu acho que é algo para que a gente possa refletir a importância que nós poderemos dar e fazer sentido a uma vida que jamais voltará, mas que tantas outras poderão, através dela, transmitir esperança para tantas outras, né? Então, acho que isso é um dado extremamente importante. Eu acho que esse tema do Setembro Verde é algo que é muito reflexivo para a gente, porque traz para a gente, acima de tudo, uma postura de empatia, né, de solidariedade ao próximo, e ver que nós temos muito, muito, muito caminho a andar, principalmente aqui na região, né, do oeste do Pará, em que 70% daqueles pacientes que seriam doadores não são. E isso certamente impacta muito a vida de tantas outras pessoas. Então pense nisso nesse momento aí de reflexão. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana e isso trouxe para a gente informações extremamente válidas, principalmente para o público que nos assiste é um público leigo, um público que sedento por informações que possam modificar a sua vida e a sua expectativa de saúde e de doença. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês poderiam dizer para esse público que seria interessante, tanto você, Emanuel, em relação à questão principalmente que é o transplante, e você, Antônio Carlos, em relação à questão da OPO, né? da questão da disponibilidade desse paciente ou desses familiares no transplante ou na doação de órgãos. Emanuel, o que você poderia... Bom, assim, nós falamos aqui de tecnologia, de transplante, que também é tecnológico, né? Porque você mudar um rim de um órgão de um lugar para o outro é muito mágico, muito tecnológico também. Envolve imunologia, que também é uma ciência, né, incrível. Mas eu acho que, antes de a gente entrar nisso, eu gostaria muito que o seu ouvinte aqui se atentasse mais para a prevenção. Então, é claro que se a gente... Sim. Nós tivemos um caso de doença renal ou de qualquer outra doença, é claro que
os hospitais, nós médicos aqui estamos prontos para atender. Mas muito melhor se a pessoa não precisar. Perfeito. E assim, diante de tudo isso aqui, diante dessa conversa que nós tivemos aqui, desse teu programa aqui, a informação foi levantada, a informação não foi dada. Então, você cuide da sua saúde, você diabético, você hipertenso, você que tem parente com doença renal crônica, você que tem pedra nos rins, você que tem mais de 60 anos, você tem a plena condição, a partir de agora, de fazer prevenção. Prevenção, procurar um médico, um clínico, fazer os exames básicos. A gente estava até conversando, né, Antônio, que o Antônio estava dizendo ali, com um eletrocardiograma, que custa nada, ele consegue excluir qualquer tipo de doença cardíaca, menos uma, né, Antônio? Menos doença coronariana. Mas assim, um eletrocardiograma, ele te dá muita informação, né? Um hemograma, uma creatinina, um exame de urina previne doença renal. Então, assim, eu gostaria muito que o teu ouvinte aqui se atentasse, né, para a tecnologia, toda a tecnologia que nós falamos aqui, mas também para a prevenção. Isso custa muito menos, tanto, né, em termos de número de dinheiro, quanto de vida, de sofrimento, de tudo. Perfeito. E depois, entrando aqui um pouquinho na seara do Antônio, porque eu também colho o que o Antônio produz, né, que as pessoas pensassem mais na doação de órgãos, como você já bem colocou aí, que a doação de órgãos realmente salva vidas, tira pessoas de situação precária de saúde, traz esperança para outras. E pensar numa coisa que é muito lógica, parece bobo, mas assim, se, né, aquele órgão pode ajudar várias pessoas, e por um outro lado, quando você nega a doação, aquele órgão literalmente vai ser enterrado e o bicho vai comer. É isso que vai acontecer. Sim. Então, assim, vamos ser um pouco mais empáticos, né? Assim, entre jogar na lata de lixo e entre salvar pessoas, trazer pessoas jovens para a vida produtiva e para uma vida mais plena, né? Eu acho que é isso que eu gostaria muito de deixar aqui para o seu ouvinte, a prevenção realmente é algo fundamental. E o acesso, né, ao médico. Eu vejo que hoje nós temos essa possibilidade desse acesso ao médico de uma forma assim, muito mais fácil, né? Às vezes, tão fácil que não é valorizada. Mas que isso é extremamente importante para que a população também identifique profissionais de qualidade como vocês dois, né, que estão aqui também dentro da cidade, né, tendo as suas portas abertas para atender os seus pacientes e através de um diagnóstico preciso, de uma orientação que pode evitar uma situação como você colocou, de uma insuficiência renal crônica, de o paciente chegar a ser dialisado através de uma máquina, que a gente sabe que isso é extremamente desagradável. E a respeito da OPO, Antônio, o que você... Bom, começando aqui pela questão da prevenção, que também inclui um pouco aí a cardiologia. Cardiologia, né? Por exemplo, uma das causas de morte encefálica é o AVC, né? Sim, então, sim. O controle adequado da pressão, né, evita aquele sangramento, né? Sabe que a pressão arterial muito elevada, ela pode levar a um sangramento cerebral e não dá tempo de você tratar e o paciente acabar evoluindo em morte cefálica. Então, aneurisma, AVC, trauma craniano são as principais causas de pacientes que evoluem em morte cefálica e a gente tem algumas coisas que a gente pode prevenir. Por quê? Porque a função nossa é salvar. Sim. Né? A gente sabe que uma porção aí, 1%, vai evoluir para a morte cefálica, mas se a gente puder prevenir mais, é melhor, né? Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto. O segundo é que deixar claro que o diagnóstico de morte cefálica é um diagnóstico seguro. Ninguém vai enganar ninguém para dizer que o cara está em morte cefálica. Primeiro, porque existe toda uma norma de exame, baseado na lei, inclusive, né? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que estabelece, inclusive, quem pode fazer o diagnóstico. Só pode fazer diagnóstico de morte cefálica aquele médico com treinamento específico. Inclusive, nesse sábado agora,
no HRBA, a gente formou 8 pessoas, né, capacitou 8 colegas médicos no diagnóstico de morte cefálica. Então, existe um curso específico. Portanto, ele é seguro, é um diagnóstico seguro. Ninguém vai fazer exame, vai fazer um diagnóstico só pensando em doação. O nosso diagnóstico é pensando em definir se a pessoa está viva ou não. Então, isso é importante que a população saiba. Para se sentir segura, né? Se sentir seguro que aquilo ali, ninguém está fazendo aquilo ali só por fazer. A gente está fazendo o exame, 2 exames clínicos e um exame de imagem para confirmar ou não, tá? É o primeiro passo. O segundo que é importante é a questão da doação, porque sem a doação não existe o terceiro, que é o transplante. Então, como eu falo, se a pessoa em vida se manifesta que ela tem vontade de doar, certamente num eventual caso de morte cefálica, a família vai levar em conta. A família não vai desfazer aquela vontade do ente querido. Sim. Ela vai levar isso em conta. Então, isso é importante. Então, programas como esse que a gente está fazendo aqui, ele serve como essa mensagem, né, de que, como o Manuel falou, é mais provável você precisar de um órgão do que de você doar um órgão. Isso, então, essa informação foi bastante interessante. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? E a gente espera que, ao longo do tempo, essa recusa vá reduzindo, né? E o ideal é que todo mundo porque existem as contraindicações também. Às vezes a família quer doar, mas não dá para doar e tal. Mas que, quando existe essa possibilidade, essa recusa seja bem diminuída. Existem várias questões de recusas, né? Inclusive, a gente teve um caso interessante, né, Emanuel, de um colega de uma família que não queria doar, alegando porque nasceu assim, Deus criou ela dessa forma, Jesus e tal, e ela tinha que morrer enterrado desse jeito, enquanto um colega nosso de assistência social falou, não, mas o maior doador em vida foi Jesus. Aí o familiar pensou assim, realmente, Jesus doou a vida, né? Sim, sim. O bem da humanidade, como né, no cristianismo. Então, essa pessoa se tocou e a família aceitou a doação. Então, assim, existe toda uma tentativa de argumentação também para a família. Claro. Conseguir Eu doar, entendo, né, também que, como se trata de um momento, né, muito difícil, às vezes uma coisa abrupta, assim. Isso... Mas, Epifânio, as pessoas que abordam a questão da doação são pessoas que têm um treinamento específico sobre isso. Porque ela vai lidar com a perda e, ao mesmo tempo, com a esperança. Sim, sim. Ela vai lidar com a perda de quem, né, perdeu aquele ente querido, mas a esperança de alguém... Salvar, como você falou, então 8 vidas, né? Você tem que sensibilizar a pessoa. Sim. Agora, claro, isso é um ato voluntário, ninguém está para pressionar ninguém. Ninguém vai ser acho que até por isso que o Brasil optou por trabalhar dessa maneira, né? Não obrigar, como a Espanha e a França fizeram. É porque também são sociedades diferentes, distintas da nossa, né? Porque lá, a obrigação, na verdade, mano, eu creio que assim, ele é meio compulsório e ninguém questiona, né? Talvez aqui desse problema. Se dissesse, olha, é obrigado você doar. Só o fato de ser obrigado gerar uma estranho, né? Da pessoa dizer assim, mas será se o paciente está morto mesmo, já que é obrigado? Isso. Não, eu acho que... Enquanto que no sistema de consentimento, você demonstra que... De uma forma... E assim, só o preço disso é o tempo, né? Eu acho que o que a gente vai precisar... vai demorar mais tempo da consciência, das pessoas, né? Conscientizar, igual como foi com cinto de segurança, que ninguém gostava de usar, cigarro. Todo mundo fumava dentro de avião, hoje ninguém nem imagina, né? Então... com o tempo vai melhorando. Vamos perceber a importância. O trabalho vai sendo divulgado. E essa é a nossa missão, né? Esses programas que a gente tem feito é justamente para levar você, nossos ouvintes e espectadores, o que acontece com a saúde, os tabus, os preconceitos, as dúvidas. E você pode, posteriormente ao programa, fazer suas perguntas e nós vamos responder. Passamos diretamente para os nossos convidados e eles responderão a vocês. Então, pessoal, é isso aí. Estamos chegando mais um fim de um episódio, né? Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Emanuel Espósito e Dr. Antônio Carlos. São colegas, como eu já falei anteriormente, expoentes nas suas especialidades de nefrologia
e cardiologia. O Dr. Emanuel Espósito atende na clínica integrativa, na sala 5, localizada aqui, próximo no Aeroporto Velho. E o Dr. Antônio Carlos, já 2 décadas, trabalha à frente da CardioSan, responsável pelo atendimento na cardiologia na população do oeste do Pará. É uma clínica especializada bastante conhecida aqui, em frente à Caixa Econômica, aqui na Marechal Rondon. São 2 profissionais extremamente competentes nas suas áreas, que nós tivemos a oportunidade agora de conversar em saber o mundo que cerca a nefrologia, o transplante renal, a cardiologia, a OPO, que são importantes para que a gente possa, né, entender melhor como funciona e de que forma a gente pode participar tornando-se um doador, ou pelo menos, como foi dito aqui, colocando a nossa ideia de sermos um doador. Eu gostaria de agradecer também que sem eles a gente não existia, nossos patrocinadores, a VF7, a nossa agência de marketing médico e especializada em marketing médico, que é a responsável pela realização desse programa. Ela está por trás de toda essa infraestrutura e o acolhimento dos nossos convidados. A SOS Otorrinos, a sua clínica de otorrino 24 horas aqui em Santarém, atendendo não só a população santarina, mas toda a região. E o Alto Posto Pérola do Tapajós, o seu posto, aliás, é mais do que um posto. Na rodovia Alter do Chão, hoje conta com uma estrutura muito bacana, não só para atender você no combustível, mas a gente também tem agora um barzinho extremamente gostoso, com aperitivos e uma cerveja gelada, que é o Pérola do Tapajós. Vamos fazer o Med Talks lá, pô. Pô, é uma boa ideia, gostei. Um episódio lá. Boa ideia. Olha, boa ideia essa aí, viu? Então, eu gostaria de agradecer aqui, minha gratidão a todos vocês que destinaram um tempo para ouvir as nossas conversas, que tenho certeza que foram enriquecedoras para vocês. E em breve estaremos trazendo aqui mais um podcast, um episódio interessante, que eu tenho certeza que vai esclarecer as suas dúvidas. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.